Olhando agora pelo lado desse promovido, cara, eu acho que é bem comum, né, no mercado. Acho que até de forma geral, a primeira vez que alguém recebe uma promoção para gestor é aquela pergunta, né? Virei gerente e agora? O que eu faço? Quais são as próximas etapas? Mas sendo até mais específico, assim, para esse novo gestor, Carol, como elaborar um processo de pré-venda adequado, a gente falando sobre pré-venda, elaborar um processo para a equipe. Como eu disse, a maior parte das equipes de empresas são pequenas e muitas vezes esse gestor vai elaborar esse processo. E além de Uhum. elaborar, o que eu devo acompanhar, quais as skills, os KPIs que eu devo acompanhar da minha equipe para não ficar fazendo microgerenciamento, né? Ficar olhando às vezes muito para uma coisa que na verdade não está levando a nada, né? Uhum. E a gente vê muito isso, eu acho que até por isso que as pessoas têm muita resistência com relação ao modelo remoto, porque não dá para você fazer microgerenciamento, você precisa confiar no teu profissional, entendeu? E, é claro, oferecer as ferramentas necessárias para desenvolver ali o trabalho dele, né? E assim, virei gerente, virei supervisor, o que eu faço? Primeiro de tudo, você precisa consumir conteúdo da área, precisa melhorar as habilidades. Ainda mais se for sua, né? Ainda mais não. Se for a sua primeira experiência como gestor, assim, eu gosto de ter pessoas que me inspiram, eu gosto de ter, né, pessoas que eu olho e falo assim, poxa, excelente gestor, faz muito bem, mas eu também preciso ser eu mesma, eu tenho que ser genuína na minha liderança, sabe? Porque senão eu viro uma marionete do mercado e faço o que todo mundo faz e não lidero de fato, entendeu? Então, assim, eu acredito que a primeira coisa que se deve fazer quando se vira um gestor é liderar pelo exemplo. Saiba como funciona o processo da sua equipe. Saiba o que a sua equipe precisa fazer. Saiba ouvir a sua equipe e também dar feedback, mas também receber, porque você não é um Deus intocável só porque você virou gerente, você continua sendo ser humano, você erra também. Então é muito importante deixar esse espaço de troca entre a equipe e você, entendeu? Reconheça as pessoas, motive as pessoas. Você não tem que ser um coach, não tem que ter formação em coach para motivar as pessoas. Às vezes a pessoa só está precisando de um abraço, de um amigo ali, né? Um amigo que eu digo assim, você tem todo o direito de não querer fazer amizades no ambiente de trabalho, e eu vejo muitas pessoas assim, mas eu digo assim, praticar a empatia, sabe? Você não precisa ser amigo daquela pessoa, você não precisa gostar e levar para sua casa, mas você precisa ser empático, ser profissional ao ponto de conseguir conviver com aquelas pessoas. Gerente não é aquele que escolhe uma pessoa para ser seu protegido e o resto que se vire para fazer as coisas. Isso não é liderar. Isso está longe de ser uma liderança, entendeu? Seja o exemplo da sua equipe, porque por mais que você ache que não, as pessoas que estão ali na sua equipe, elas estão olhando para você como alguém que vai desenvolver novas habilidades nela, que vai enxergar potencial nelas. Então, é muito importante ter essa visão quando você está numa posição em que você está como líder, como gestor, como supervisor, né? E até falando também sobre a questão de elaboração, né, do processo ali de pré-venda, né, que nem você falou, igual eu te disse, saber como funciona o processo propriamente dito vai te dizer como definir aquele processo. Então, se eu sei como eu faço uma prospecção, se eu sei como é que eu faço ali a pré-venda, como ela funciona, logo eu já sei como que eu vou definir aquele processo. E aí, junto com o time de marketing, a gente vai fazer definição, né, de qual tipo de prospecção que vai ser feita para aquela área, entendeu? Se vai ser uma prospecção ativa, se vai ser uma prospecção via tráfego, entendeu? Vai ter ali o funil de leads e aí o gestor precisa ter controle sobre a pipeline, sobre o CRM, ou se você não tiver um CRM, que é muito indicado, tá? Eu gosto muito de usar o Bitrix 24 e eu acho que ele é muito funcional, tá? Mas se você não tem um CRM, uma planilha bem detalhada para você conseguir colocar o passo a passo de como funciona, é literalmente desenhar um funil de vendas dentro de uma planilha, onde você vai conseguir acompanhar o início, o meio e o fim ali da pré-venda, né? Então, assim, definir qual vai ser os pontos de contato, quando vai ser o primeiro atendimento, quanto tempo depois eu vou fazer um follow-up com esse cliente, com esse lead, entendeu? Se ele vai para um funil de nutrição, caso ele não vire um lead qualificado, como é que vai ser a trajetória dele
até ele finalizar ali o funil de nutrição, que é uma etapa de marketing, para depois ele voltar a receber uma nova oferta, entendeu? Então, assim, eu acho que principalmente saber como é que funciona. E outra coisa que muitos gestores não conseguem fazer, e eu vejo muito isso até hoje, é definir meta e controlar a meta. Gente, a meta não é o inimigo do vendedor, não. Meta é direção, você tem que ter um direcionamento. O vendedor recebe a meta do mês, eu sei que eu já fui assim também, tá? Eu chegava só a frio quando eu recebia a minha meta. E eu tive uma gestora que foi muito inteligente, que ela falou assim para mim: para de olhar o macro. Para de olhar o macro, para de olhar os 500 mil que você tem que vender no mês. Olha o micro, divide isso aí tudo. E ela me ensinou uma matemática ridícula, muito básica, mas que eu levo para a minha vida e que eu vejo que, por mais ridícula que possa parecer, muita gente não pensa dessa forma. Fracionar a meta te dá a oportunidade de acompanhar em tempo real como é que você está para chegar. Então, quanto que falta? Eu tenho que vender 200 mil? Ok, eu vou dividir esses 200 mil pelo número de semanas, porque aí eu tenho uma meta semanal. Tá, mas e aí, na semana, eu tenho que vender quanto? Você tem que vender 50 mil na semana? Ótimo, não tem problema. Ainda não tá bom para você? Você quer saber mais ainda? Divide pelo número de dias que você trabalha. Se você trabalhar de segunda a sexta-feira, você vai dividir por 5. E aí você vai ver ali quanto você precisa vender no dia, a cada dia, para poder bater a sua meta. E você consegue controlar. E eu fazia isso, porque assim, se eu tivesse que vender 5 mil no dia, diariamente, durante 5 dias na semana, tá? Para bater a minha meta mensal. E se tivesse um dia que eu não vendesse os 5 mil, o que eu fazia? Eu pegava a sobra, né, o que faltava ali daquele dia, e jogava pro dia seguinte. Então, o dia seguinte não era mais 5, eu já tinha que vender 7 mil, eu tinha que vender 10 mil, entendeu? E às vezes, numa venda, eu conseguia matar a semana toda, mas às vezes eu não conseguia vender o que eu tinha que vender na semana. E isso acontecia muito. Cara, eu acho que pouquíssimas foram as vezes que eu não bati meta, e eu não quero ser egocêntrica aqui, mas é porque depois que eu tive essa visão de como controlar, ficou muito mais fácil para mim entender qual era o sentido daquela meta, né? E com certeza, se a minha gestora da época me ensinou dessa forma, é porque era a forma que ela utilizava para fazer o gerenciamento ali da equipe. Na época era uma equipe grande, tá? A gente tinha, acho que 12, 13 vendedores, era uma equipe grande, ela precisava olhar para todo mundo e ela fazia o gerenciamento dessa forma. Então foi uma coisa que abriu a minha mente e eu nunca mais larguei isso, nunca mais, eu levo para a vida. Vou até compartilhar uma experiência, Carol. Eu acho que a visão é perfeita, é importante a gente fracionar realmente a meta. Uma dificuldade que eu sempre vejo em quem trabalha com vendas é sempre olhar essa meta, o macro, como você falou. Uhum. O macro realmente sempre é muito difícil, né? Porque você está olhando agora para uma coisa que você vai fazer às vezes durante um mês, durante um trimestre, um semestre. Exatamente. Mas eu até acrescentaria, assim, a importância do que você falou dos dados, dos KPIs, né? Eu sempre também compartilhava muito com os times, as equipes, para que ela olhasse o que ela precisa fazer para chegar naquela meta, né? Porque Exatamente. a importância dos dados, se, por exemplo, ela precisava abordar 10 clientes por dia para fazer X número de venda, ela não podia olhar para quanto de venda ela precisava fazer, ela tinha que olhar para quantas abordagens ela precisava realizar. A meta era a abordagem, não o resultado, né? Porque no fim das contas, né, Carol, por qualquer técnica que a gente tenha, a decisão de comprar ou não é do cliente, né? A gente ajuda ele a tomar a decisão, né? Exatamente. E muito interessante isso que você falou, Renato, porque, por exemplo, a gente usa isso hoje para fazer, por exemplo, quando você vai fazer o tráfego pago, quantos leads a gente precisa alcançar para poder transformar em levantadinhas de mão ali, em cliques ou em preenchimentos de formulários, né? Para que ele se transforme num atendimento. Então, assim, hoje, eu atuo hoje como analista de inteligência comercial, né? Estou à frente de alguns projetos, né? E aí, o que eu faço com o meu cliente lá, né? Que é uma empresa que está recebendo clientes finais, pessoas físicas, né? Eu sempre falo para eles assim, olha, você precisa saber por semana quantos leads você recebeu,
e se está dentro da nossa meta, porque se não tiver, a gente tem que pensar numa forma de como trazer mais leads. Vai aumentar o investimento em tráfego, se for tráfego pago, vamos mudar as palavras, vamos fazer ali um novo teste, vamos mudar um criativo, vamos fazer uma campanha, entendeu? Se for uma prospecção ativa, vamos ligar para mais clientes, vamos gerar uma nova lista, entendeu? Então, assim, tem essa visão e isso ajuda também a mudar a estratégia, porque não é porque você deu uma meta, você tem uma meta ali, né, que está estabelecida para que seja cumprida, para que ela seja atingida ali até o final do mês, e a estratégia tem que ser a mesma durante os 30 dias que você for trabalhar. Não. E é por isso que eu acho interessante fracionar, porque se naquela semana, aquele jeito que você trabalhou não te deu um bom resultado, a gente muda a abordagem, muda a estratégia para a semana seguinte ser melhor, entendeu? Então, é uma visão que eu acho que a maioria dos gestores deveria ter. Na verdade, todos os gestores deveriam ter, mas que muitos não conseguem ver dessa forma e acabam se embolando ali no meio de um monte de informação de várias pessoas dentro de uma equipe. Perfeito. Olha, fiquei até curioso de saber, você que está acompanhando a gente aqui ao vivo, qual a forma que você ajusta e equilibra a sua meta do mês? Como você trabalha, define e faz para alcançar essa meta? Compartilha aqui a sua experiência com a gente. Pode ser um insight legal que a gente possa levar aqui para outras pessoas, uma informação nova. Curioso para saber como você define a sua meta aí de trabalho no mês.